A prática no boneco chamado Da-Jong tem um importante papel para refinarmos o nosso Kung Fu. O seu complementar é o Da-Hun-Jong, onde a prática no boneco de madeira é realizada sem a sua presença e validada através de um adversário vivo. A antecipação só tem o seu valor quando ela é validada. Assim, o processo de antecipar eventos sempre deve ser confirmado da mesma forma que a interpretação do Da-Jong é confirmada pelo Da-Hun-Jong. Então, nessa reflexão final, é um pouco mais complexo porque tem termos em chinês, mas são 2 estudos que nós fazemos usando a ferramenta do Muqianzhong, do boneco. É o Da-Jong, onde você efetivamente faz a sequência com o boneco, entendendo todo o potencial dele e suas limitações também. E depois você estuda essa sequência sem o boneco, exatamente para você poder validar o que você conseguiu enxergar do boneco. E esse sem o boneco pode ser, inclusive, com a ajuda de uma pessoa, como foi mostrado no vídeo. Você testar com outra pessoa. Então, você, em última instância, como foi colocado, você está desenvolvendo a capacidade de antecipar possibilidades, mas não é só algo teórico nesse sentido, assim, não, você tem que validar essa antecipação, ou seja, aquilo que eu imaginei do boneco faz sentido, aquilo funciona, aquilo acontece, é possível, que possibilidades são essas? Então, tudo isso é muito interessante como sistema. Você está não só, né, você está usando uma ferramenta, mas você não fica refém da ferramenta. O que está sendo, acima de tudo, afiado é a sua capacidade de perceber possibilidades, sempre, né? Para somar o seu comentário, né? Isso prova como que o sistema Wing Chun é, de fato, um sistema de Kung Fu. E, inclusive, na maneira como a nossa linhagem trabalha, validando, né, essa questão dessas 2 práticas relacionadas a esse domínio que envolve o Muqianzhong, que envolve o boneco de madeira. Né? Você tem uma prática nele próprio, né, e você tem uma prática que precisa validar essa prática, como você bem disse, né, Mestre Felipe? Ou seja, é um contato com a realidade, porque só o boneco pode também criar para você uma certa bolha criativa. Se você fica ali imaginando o que pode ser, o que está acontecendo, etc. E é estimulado, inclusive, que você desenvolva essa certa criatividade na aproximação do boneco, que você desenvolva situações, né, que você explore as configurações. Inclusive, a gente comentou aqui, né, tem hora que o braço representa, a ponta do braço representa um punho, tem hora que representa um cotovelo. Tem hora que representa que ele está de fato cruzado, tem hora que representa que só que está assim, por exemplo, um braço é o cotovelo e o outro braço é a mão, né? Pode ser isso também, né? Então tudo depende um pouco da sua capacidade criativa e do seu kung fu, de você explorar. Mas tudo isso precisa ser validado na realidade. Você precisa depois testar isso com um amiguinho, né? Com um colega, com um outro artista marcial, para que você, que se disponha, né, a praticar com você e que você possa validar essas situações, inclusive para poder tirar aquelas limitações do próprio boneco, né? Movimentos que você faz pelo boneco, né? Como está demonstrado nesse vídeo do Grão-Mestre Léo, que o artista marcial é quem se afasta porque o boneco não afasta. Esse é um movimento claro de que você está fazendo em relação à característica do boneco, ele está estacionário. Então você está fazendo um movimento pelo boneco, né? Se o boneco se movimentasse, você não precisaria fazer. Quando você faz com um colega, né, com a pessoa que se dispõe a praticar com você, você vai perceber se a pessoa realmente se afasta ou não. Se ela não se afastar, você vai precisar validar se o seu movimento foi apropriado ou não, se ele foi no tempo certo, se a maneira como você está se relacionando com esse seu adversário está apropriada para gerar o efeito que você esperava. Inclusive, ver as condições que esse efeito podem ser geradas ou não e as condições em que esse efeito não é possível. Porque não é simplesmente porque passou a sua guarda que agora você consegue projetar a pessoa para longe e chutar. Você precisa, é um pouco mais complexo do que só isso, né? Você precisa validar ali na sua prática 2 a 2, né? Com alguém que, de preferência, alguém que saiba, né, o que está fazendo junto com você. Por isso a gente comenta muito dentro do nosso grupo, né, o Safeguard Group, né, a gente comenta bastante sobre a importância da transmissão qualificada, ter um tutor qualificado para poder realmente saber como trabalhar isso com você, de maneira que você possa explorar todas essas possibilidades num ambiente, inclusive, seguro, né? Para que você não tenha nenhum
em um contratempo, e principalmente segurança, não só a segurança física, eu digo, mas segurança como artista marcial, no sentido de que você tenha todas as possibilidades dentro da natureza do Muyeonjong para você explorar, né? Que você não esteja sendo colocado num ambiente ou muito infantil ou muito caótico, né? No qual não tem regra nenhuma, etc. Você possa, que continua sendo uma prática, né, de exploração, né? Não é um ambiente 100% livre, né? Que você está ali, qualquer coisa pode acontecer, é preciso propor alguns cenários de exploração.